Tá vendo essa animação aí? 2019, para ser mais exato, agosto de 2019. A gente tinha unificado os dois escritórios que estavam em duas cidades e a gente estava animado com essa mudança, empolgado com a ideia de poder reunir a galera e ter todo mundo junto. A troca de informação, ajustes em projetos e uma série de pequenas ações que precisavam ser feitas em colaboração com diversas áreas acabava sendo bastante prejudicada pela distância. E foi pensando em acelerar os processos e aumentar o potencial criativo de todo o time que a gente acabou decidindo unificar as sedes e criar um único lugar bem maior e confortável, garantindo que, além de tudo, o aumento da qualidade de vida daqueles que fazem parte do Mosquite acontecer. Um pouco mais de um ano depois, a pandemia entrou e entrou forte. Naquela época, o time estava a todo vapor, descobrindo novas dinâmicas entre si e dividindo ambientes com todas as outras equipes. E para lidar com essa nova realidade, a gente acabou precisando fazer algumas adaptações, como inclusive eu contei no vídeo anterior e deve estar em destaque num canto da tela aqui em algum lugar. Mas calma, calma, não precisa clicar agora, no final vai estar lá também, acho que vai até fazer mais sentido dessa forma. Um novo cenário mundial aconteceu, não só para o Mosquite, claro, a gente não está no centro do universo, mas para todo mundo. Desde lá, a gente descobriu que o nosso time tinha uma tremenda condição de garantir resultados que a gente estava tendo quando a gente vivia junto no escritório e que ainda conseguiam permanecer nesses resultados à distância. Todo mundo continuou comprometido com as relações, com os números, com a dinâmica peculiar que a gente tinha por lá. Em 2021, amadurecidos pelas circunstâncias, o Mosquite se tornou uma empresa 100% remota. Ainda que alguns morem na mesma cidade, agora a gente tem gente espalhada por todo o país. Essa experiência ela mudou bastante a visão que a gente tinha de processos, de produtividade, de bem-estar da galera e até sobre formatos de gestão. Mas talvez a pergunta que esteja na cabeça dos gestores seja: e quando o mundo voltar para a realidade normal, ou pelo menos para a realidade mais próxima do que a gente conhecia antes? Tem nada certo, por mais que já tenha passado algum tempo razoável de pandemia, a maioria das pessoas, empresas e negócios ainda continua vivendo em um modo de espera constante. E apesar do burburinho no mundo corporativo, ainda tá todo mundo naquele vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas esperar o que exatamente? Todo mundo se vacinou com as doses necessárias? Vamos esperar não ter mais mortes? Aguardar a decisão dos órgãos de saúde é o suficiente? Ninguém sabe direito o que responder em relação a isso. Então aqui no Mosquite mesmo, sempre conversando sobre possibilidade de voltar com happy hour presencial, nossas festas de confraternização e as comemorações das metas que a gente conquistou ao longo desses, 18 meses que a gente estava no modelo remoto. Claro que não ter mortes e estar todo mundo seguro é a prioridade absoluta, mas existem dinâmicas muito importantes para a vida corporativa e que acabam fazendo muita falta. E apesar de tudo, colocar todo mundo na mesma mesa e ver todo mundo rindo, compartilhando histórias do dia a dia, faz muita falta para todo mundo. O que é diferente dessa mesa vazia, por exemplo. Conseguimos sim bons resultados no modelo remoto, mas existe a importância desse contato presencial que acaba fazendo bastante falta. Mas afinal, o que te aprendeu com tudo isso? Para a maioria das empresas não está sendo fácil tomarem decisões firmes sobre os planos de retorno ao trabalho, nem ao menos para os funcionários que remam da direção de algo imprevisível. Nice. O que as pessoas se perguntam nesse momento é: será que os planos da minha empresa se alinham aos nossos novos estilos de vida que a gente acabou formando durante essa pandemia? Quem vai passear com um cachorro recém-adotado? Como é que eu vou equilibrar o cuidado com as crianças? Quando que eu vou encontrar tempo para manter a minha rotina de exercícios? Eu estou pronto para voltar a me socializar depois de tanto tempo me distanciando dos outros?
A minha família vai ser capaz de cuidar de si mesma sem mim durante o dia? Nesse tempo, muita gente fez coisa bem maneira em casa. Teve gente que adotou um primeiro gato, tem gente que se mudou de casa, que foi morar com outras pessoas, que comprou aparelho de ginástica para começar uma atividade. A gente aprendeu a interagir novamente com a realidade que está diante da gente. Inclusive, a gente se desacostumou com a realidade antiga de, por exemplo, estar num prédio comercial e, como vocês devem estar escutando, o elevador fica volta e meia aqui apitando atrás de mim. 1 ano e meio foi suficiente para construir novos modelos de rotina que dependem de estar em casa a maior parte do tempo. Por outro lado, a questão para empresas é: com que rapidez esse quadro vai mudar? A gente vai trabalhar permanente em casa? A gente vai poder ir no escritório, sei lá, 2, 3 dias por semana que seja? Vai estar todo mundo de volta às suas mesas até o meio do ano que vem? A gente tem os recursos adequados para executar funções operacionais comerciais essenciais? O que acontecerá se o desempenho dos nossos negócios for gravemente afetado? E as pessoas que contratamos e moram em outras cidades ou estados, o que a gente faz agora? Quanto mais demorado é o processo de decisão, mais difícil se torna o cenário de não conseguir sair do lugar comercialmente falando. Dá para entender também os riscos que decisões como essa envolvem determinados mercados. Alguns deles nunca recuperaram totalmente o seu flow ali pré-pandêmico. Uma outra preocupação alarmante que nós, os gestores, temos que colocar no radar é com o fato da saúde mental da galera, que isso pode ter sido afetado gravemente durante a pandemia. A mudança brusca de rotina que a pandemia causou na vida e no trabalho das pessoas trouxe impactos reais para a saúde mental. E é o que mostra um estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e publicado na revista The Lancet. De acordo com o artigo, os casos de depressão eles aumentaram 90% e o número de pessoas que reclamam de sintomas como crise de ansiedade e estresse agudo mais do que dobrou só entre os meses de março e abril de 2020. Então a gente tá ansioso pra caramba com tudo isso, sim. A pandemia do Covid-19 não perturbou só os mercados em todo o mundo durante esse período, mas podemos sim assistir às consequências repentinas e graves. Esse cenário ele se dá por milhões de pessoas que adquiriram estresse e o trauma acumulativo que levam uma parte da população a um estado emocional que beira o colapso. Desemprego, dívida financeira, falta de suporte social. É verdade também que outras pessoas, elas rapidamente tiveram que se adaptar a trabalhar de casa quando os escritórios fecharam. Muitas atividades foram consideradas como essenciais e continuaram a todo vapor, como hospitais, alas de segurança, caminhões de lixo, e todos tiveram que lidar com novos protocolos para reduzir a disseminação do novo coronavírus. O impacto de tudo isso foi muito grande na maioria das pessoas. E como saúde mental e processos terapêuticos já não eram muito comuns, muita gente acabou demorando bastante para perceber o que estava acontecendo. Aqui no Mosquite a gente não escapou dessa. Depois de alguns meses dentro dessa loucura toda, a gente percebeu que o humor das pessoas estava diferente, alguns reagindo com mais agressividade e muita gente insatisfeita sem nem mesmo conseguir descrever o motivo disso. São os claros sinais de que a depressão, o burnout e outros problemas de saúde mental, eles estão começando a se instalar na equipe, precisando pedir ajuda profissional, criar cronograma com a ajuda de psicólogos e tentar fornecer suporte tanto para a empresa como grupo, mas também aos indivíduos e às suas dificuldades pessoais. Afinal, são pessoas trabalhando dentro da empresa. Muitas empresas precisam passar pelo mesmo processo de entender como cada um dos seus funcionários estava lidando com a questão da pandemia e fornecer apoio para que todos atravessem esse momento da melhor forma possível. Mais ainda, foi necessário compreensão e paciência com o momento, entendendo que todos estavam passando pelo seu próprio processo de aceitação e luto. Agora me diz, isso também não fala um pouco sobre como o nosso trabalho pode se descobrir muito importante? Para saber sobre o futuro do trabalho depois do Covid-19, a gente tem que olhar
para os aspectos da economia, mas antes de tudo entender a influência de longo prazo que a pandemia causou na maneira como a gente consome, na maneira como a gente olha para o outro e principalmente nas adaptações que a gente conquistou com tudo isso, né? Isso tudo é um potencial bem grande para uma discussão bem ampla, eu sei, inclusive do ponto de vista da produtividade e inovação, mas é evidente que o impacto prolongado da pandemia nas demandas de trabalho, elas foram devastadoras também. Por outro lado, a gente teve a combinação entre novas necessidades e habilidades que os modelos de negócio passaram a ter. Talvez seja até por isso que alguns olham a volta da vida pandêmica, vamos dizer assim, ao escritório, como um retrocesso. Da mesma forma, outros podem passar a concluir que só houveram ganhos. Bom, por fim, uma outra questão deve passar pelas pautas das diretorias, ou pelo menos eu acho que elas devem passar. Será que as pessoas abandonariam seus empregos caso as empresas batessem o pé e obrigassem todo mundo a voltar exclusivamente presencialmente? E nem é um absurdo esse questionamento, porque se for olhar nos Estados Unidos, com o avanço da vacinação, muitas empresas começaram a exigir que os funcionários voltassem às suas rotinas dentro do escritório. E como resultado, as empresas começaram a ver uma crescente onda de demissão, onde as pessoas preferiam ficar sem aquele trabalho e buscar um outro para continuar mantendo o padrão de trabalhar dentro de casa. Talvez fosse importante pensar em alternativas. Será que pensar no cenário onde a permissão para continuar trabalhando remotamente, pelo menos algumas vezes da semana, intercalado com alguns momentos no escritório, será que isso iria atrapalhar tanto assim processos, resultados ou as formas de trabalhar? E do ponto de vista de contratação, o quanto impacta na decisão de um possível candidato para sua empresa entender que existe sim a possibilidade dele trabalhar de casa, ou parcialmente ou integralmente? Tudo isso tem que ser considerado. O fato é que existe uma dimensão de perda em ambos os lados. Algumas pessoas são do tipo que gosta de almoçar com colegas, participar de bate-papos mais quentes e fazer apresentações pessoalmente, em vez de usar Zoom ou qualquer outra ferramenta, e são eles que realmente sentem falta da interação humana dentro do escritório e das pessoas que eles não estão mais vendo na mesma frequência que eles estavam vendo antes. No entanto, a gente não pode olhar para aqueles que encontraram a sua maneira de produzir no seu ápice, só que dentro de casa, num modelo mais remoto, como rebeldes ou como pessoas que não querem se adequar ou não querem contribuir. Ninguém quer ir para o trabalho arrastando os pés, insatisfeito ou com um retrocesso ao modelo de trabalho que se provou viável e mais gratificante para esse grupo de pessoas. Os amantes do home office se preocupam em como essa decisão vai afetar os seus novos estilos de vida e as rotinas que eles acabaram adotando durante a pandemia, que de novo não está sendo curta. Por outro lado, aqueles que resolverem e necessitam voltar para o escritório, eles precisam garantir os aspectos que têm a ver com questões de saúde e segurança. Isso quer dizer, pensar em como vai ser essa rotina na prática, pensar no distanciamento dos colegas do trabalho, nas políticas de segurança, na garantia de ferramentas e dispositivos para realizar o trabalho, na organização, na vacinação dos demais, todos os detalhes que garantem um mínimo de segurança sanitária que a gente vem discutindo e é muito importante essa discussão continue acontecendo. Por mais que os nossos pensamentos eles estejam confusos agora, a gente não pode e não devemos, não podemos ignorar que evitar a tomada de decisão torna tudo mais complexo, impessoal e tende a caminhar para escolhas erradas. É importante aceitar que a vida é diferente agora. Quando a gente adota uma realidade como mediadora de boas decisões, a gente pode começar a encarar situações problemáticas como um desafio para trazer novas e estimulantes oportunidades para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso negócio, para o nosso trabalho. Mas sempre considerando que as pessoas que fazem tudo isso acontecer, elas são importantes e precisam dos devidos cuidados.